Bom, mas vamos lá então, vamos para o nosso assunto de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Hoje o texto objeto desse sermão está entre os versos 1 e 8 aqui do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, tá? E antes de fazermos a leitura e eu expor o texto, eu quero dar um panorama, até porque esse texto aqui, ele é o início de uma nova fase aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Se pudéssemos dividir o texto de Atos dos Apóstolos em 3 grandes períodos, seria do capítulo 1 a 7, capítulo 8 a 12 e capítulo 13 em diante, tá? E já vou explicar para vocês por que dessa divisão. Estão comigo aqui? Todo mundo com o texto aberto? Então, antes de iniciarmos a leitura do próprio texto, pegue isso aqui. O que o Senhor Jesus havia ordenado à sua igreja? Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas onde? Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós pensarmos assim, espacialmente, seria como, imagina quando você pinga uma gota num balde d'água, num espelho d'água, né? Ou joga um objeto no espelho d'água. Aquele objeto, ele cai e começa a irradiar, né? Ondas, né? No sentido radial mesmo, né? Irradiando, né? No sentido de círculos que vão se propagando. A ideia é essa: Jerusalém, aqui o centro, caiu a gota. Judéia é a região logo em seguida. Seria como Jerusalém, a cidade. Judéia seria como o estado, o país, né? A gente não tem uma referência geográfica assim tão semelhante àquilo que era a Judéia naquele tempo. Mas a Judéia, a região da Judéia. Outra região mais próxima é a região da Samaria. E depois até os confins da terra, tá? Essa foi a ordem de Jesus. Mas essa ordem já havia sido dada há 5 anos. E há 5 anos a igreja estava estabelecida e incrustada em Jerusalém, sem sair dali, tá? A igreja que os apóstolos haviam edificado estava em Jerusalém 5 anos depois de Cristo haver dito aquilo, 5 anos depois de haverem recebido a descida do Espírito Santo, 5 anos depois de Deus estar operando poderosamente no meio dela. Não havia saído daquela cidadezinha ali, Jerusalém. Bem, é claro, era uma igreja saudável, era uma igreja que anunciava o Evangelho, era uma igreja viva, era uma igreja em que os irmãos se reuniam para ouvir a pregação dos apóstolos, iam para a escola bíblica dominical, estavam reunidos nas reuniões de oração, né? Não faltavam não, irmãos. Esses irmãos eram disciplinados, a gente vê isso lá em Atos capítulo 2, né? Os irmãos estavam reunidos sempre, escola dominical, os irmãos estavam reunidos, reunião de oração, os irmãos reunidos nas casas, reunidos, no templo, quando se reuniam todos para ouvir os apóstolos, reunidos. Mas estes irmãos não estavam cumprindo o mandato de saírem de Jerusalém e irem para as outras cidades da região da Judéia, de avançarem para Samaria e muito menos para os confins da terra. Então essa era uma igreja que estava acomodada àquela situação. Era saudável? Era. Era uma igreja viva? Era. Mas era uma igreja que não estava cumprindo o todo do mandato de Deus para ela, de avançar para Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deu para entender isso aqui? 5 anos de acomodação. 5 anos de letargia. Os irmãos estavam adormecidos naquela condição, contentes demais, que coisa boa, a gente vai para a reunião, sentimos a presença de Deus, a palavra nos é ministrada, ouvimos o Evangelho, estamos bem, estamos saudáveis, olha que coisa maravilhosa que Deus está fazendo no nosso meio. Acomodados a receberem somente para si aquilo e reterem para si aquilo que estavam experimentando. Estão comigo? Beleza? Tá. Mas tendo entendido isso, essa acomodação da igreja, observemos um pouco essa fala de Jesus e entendamos o porquê de Jesus ter falado especificamente de Jerusalém, da Judéia, da Samaria e dos confins da terra. Vamos lá. Jerusalém, obviamente,
era a cidade central onde o povo de Deus vivia, era ali que estava o templo, e os judeus, especialmente aqueles mais dedicados à fé, viviam ali sua vida. Inclusive, geralmente se dizia que quanto mais se afastava de Jerusalém, menos dedicados à fé os judeus se tornavam. E de fato era assim mesmo. Jerusalém era um lugar onde havia uma dedicação à fé. Só que eles precisavam ouvir o Evangelho. Era exatamente primeiro alcançando estes homens extremamente dedicados à fé, na tradição, né? Dedicados à fé segundo a Escritura e a descendência de Abraão, estes homens precisavam ouvir falar de Cristo, para estes homens dedicados também começarem a se prepararem para anunciar o Evangelho fora. Jesus disse que deveriam ir à Judéia. Judéia, queridos, era uma região que conservava a fé com inteireza, porque estava próxima de Jerusalém. Jerusalém estava situada nessa região chamada Judéia. E aí, se você lembrar comigo, Judéia lembra de quê, queridos? Que nome está próximo de Judéia aqui? Que nome bíblico? Nome de um personagem bíblico? Judéia? Judá. Era chamado de Judéia porque era o antigo reino do sul. Lembra que o reino que Davi estabeleceu, o reino de Israel, foi dividido depois em dois reinos, à época após Salomão. E aí nós tivemos o reino do norte, né? O reino que continuou sendo chamado de Israel, e o reino de baixo, o reino do sul, que passou a ser chamado de reino de Judá. Então essa região aqui era uma região que, tendo Jerusalém como sua cidade principal, ainda preservava muito uma fé central nas Escrituras, e que, até por estar próximo de Jerusalém, mantinha ainda uma tradição forte, né? Religiosa forte. E o Senhor Jesus disse que deveria ser anunciado o Evangelho a esses judeus ali que viviam na região da Judéia. Só que Jesus depois anuncia outra região, a região de Samaria. Que região é essa, queridos, de Samaria? A região de Samaria era mais ou menos assim. Se na parte de baixo, onde tinha Jerusalém, a gente tinha a região da Judéia, que outrora fora o reino do sul, o reino de Judá, na parte de cima, nós temos, depois da divisão do reino de Israel, o reino do norte. E o reino do norte foi gradativamente e profundamente marcado pelo afastamento da fé, tá? Isso a gente vê desde o primeiro rei, o rei Jeroboão. Se você se lembra, quando Deus permitiu que o reino fosse dividido, ficou o reino do norte acima, que foi o reino de Israel, e abaixo ficou o reino do sul, o reino de Judá. E quando Jeroboão, ele causou essa divisão, criou o reino do norte, uma das primeiras coisas que ele pensou foi o seguinte: caramba, se a gente deixar que o povo desça a Jerusalém para as festas, nós vamos perder esse povo, e o reino aqui vai se acabar. Então o que eu vou fazer? Ele criou 2 bezerros, colocou um bezerro na cidade de Dan, outro bezerro na cidade de Betel, bezerros feitos, né, com estátuas, ídolos, e disse ao povo do reino do norte: esse aqui são os deuses de vocês, vocês não precisam descer a Israel para adorar o Senhor, não precisam descer a Jerusalém para adorar o Senhor, aqui mesmo vocês podem adorar o Senhor, em Dan e em Betel. E nesses 2 lugares, então, ele edificou ídolos. E desde essa separação, o reino do norte começa então a afastar-se da palavra de Deus, adorando a ídolos, depois adorando a falsos deuses. A gente tem depois Onri, que foi um rei muito perverso em Israel, comprando um monte, né, de um camarada chamado Semer, e esse monte passou a chamar-se Samaria por causa de Semer, e depois ali estabeleceu uma cidade. E naquela cidade, o primeiro rei a reinar no reino de norte, naquela cidade, foi um rei que nós sabemos perverso em Israel, o rei Acabe. Então preste atenção, Samaria passou a ser a capital do reino do norte, Acabe reinou ali sobre o povo de Israel, e Acabe foi um rei perversíssimo, né? A gente lembra da história de Jezabel, que dominava Acabe, e ali tinha profetas de Baal naquela cidade, e diversos profetas de outros deuses, ou seja, em Samaria havia diversos centros de adoração
de falsos deuses, e dali nós temos essa perversidade se espalhando sobre o povo de Deus, que era o povo do Reino do Norte, que depois então afastou-se frontalmente de Deus por causa desses ídolos. Dá para entender isso aqui? Enquanto lá em Judá, Jerusalém, permanecia o culto certo a Deus, a adoração ao Deus de Israel, no Reino do Norte, chamado Reino de Israel, na capital Samaria, nós vemos a perversidade explodindo, né? Vemos Acabe, por exemplo, fazendo escravos, tomando propriedades de quem ele queria. Acabe é um rei perversíssimo. Se ele queria uma propriedade, ele matava o indivíduo e tomava a sua propriedade. Era assim que ele agia, e era nessa perversidade que agiam ali, não só ele, mas todos os demais reinos, os reis que surgiram no Reino do Norte. Não bastasse essa, digamos assim, essa apostasia, esse desvio da fé, depois, quando o Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios, os assírios ainda fizeram algo pior. Os assírios deixaram parte da população de Samaria ali, mas trouxeram pagãos e misturaram com a população de Samaria. E aí então, aquilo que já era ruim, ficou pior ainda, né? A partir dali, aquele povo passa a ser chamado de samaritano, a referência passa a ser a cidade de Samaria. E eles estão então miscigenados com outros povos que também adoravam falsos deuses, tá? Contudo, a partir dali, há um retorno à fé de origem, digamos assim, hebraica, tá? Por quê? Porque a partir dali, a partir desse momento que alguns foram levados cativos, outros permaneceram na Samaria e foram misturados, não sabemos exatamente porquê, mas eles começaram a buscar a Deus. Só que, do jeito deles. Eles tinham a Bíblia como sagrada, apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E eles entendiam que o lugar certo do templo era no Monte Gerizim, não em Jerusalém. Por isso eles discutiam com os judeus sobre esse assunto. E aquilo que se tornou uma ruptura por causa da apostasia há um tempo atrás, porque eles se afastaram da fé, agora se tornou uma ruptura porque eles eram, digamos assim, judeus ou crentes, né, de uma certa especificidade. Eles não acreditavam que os judeus temiam de fato a Deus e serviam a Deus, porque os judeus haviam criado um templo em Jerusalém, eles achavam que o templo era Gerizim, e eles viviam em diversos conflitos contra os judeus. Inclusive, na época que os judeus estavam voltando do cativeiro deles, né, porque houve um cativeiro no Reino do Norte, mas depois houve um cativeiro para o Reino do Sul. Lá em Jerusalém, pelos idos do ano 521, os judeus que viviam em Jerusalém também foram levados cativos, mas dessa ordem à Babilônia. E quando eles voltaram e começaram a querer reconstruir o templo, lá o pessoal de Samaria criou oposição à criação do templo, ao levantamento do muro e essas coisas todas. E aí é que eles se tornam mais separados ainda, eu diria até inimigos mortais. Os samaritanos se tornaram inimigos mortais dos judeus. O judeu detestava um pagão, o judeu detestava um romano, mas o judeu detestava mais ainda o samaritano. Tá? O samaritano era objeto de ódio dos judeus e vice-versa. Os samaritanos também tinham os judeus como objeto de ódio. E aonde Jesus manda anunciar o Evangelho? Jerusalém, Judeia, Samaria. Essa é uma ordenzinha difícil de cumprir. Muito difícil. Imagine alguém que tenha maltratado você, tenha espezinhado você, tenha xingado você, tenha falado falsas acusações a respeito de você, que seja seu inimigo mortal seu, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Essa briga aqui tem quase 1000 anos, tá? Desde o rompimento do Reino do Norte até aqui, são quase 1000 anos. Mais de 1000 anos, 1010 anos aproximadamente, tá? Pense a situação. Não dá isso tudo não, dá uns 950 anos, quase 1000 anos, tá bom? Então, observe aqui o que está acontecendo. Deus ordena que seu povo pregue na Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu vou dizer para você uma coisa: Jerusalém seria, digamos assim, ou melhor, a Samaria seria um lugar a partir do qual
o evangelho sendo pregado lá, a igreja destravaria. A igreja, até o início da pregação em Samaria, era uma igreja travada em muitas questões culturais, travada em muitas limitações, né? Não queriam sair dali, achavam-se o povinho escolhidinho de Deus, o evangelho é só para a gente mesmo, vamos pregar para os judeus que estão aqui, os samaritanos, os romanos. Para que anunciar o evangelho a essas pessoas? E pregar em Samaria causaria uma ruptura, faria que eles a partir dali estivessem prontos a ir a qualquer lugar do mundo. Se eles aprenderiam a amar os seus mais odiosos inimigos, o que seria então o evangelho a partir dali, se não o evangelho pregado a todas as nações mesmo, tá? Por isso, o Senhor Jesus ordena que eles preguem em Jerusalém. Até porque, obviamente, os samaritanos não subiam a Jerusalém, diferente dos demais judeus, que vinham de todo mundo para Jerusalém na época das festas, e ali eles pregavam a esses judeus de todo mundo. Os samaritanos nunca subiriam a Jerusalém. Nesse sentido, a ordem de Jesus de pregar em Samaria é uma ordem para a igreja sair do seu lugar. É uma ordem para a igreja se desacomodar. É uma ordem para a igreja deixar o conforto de suas regiões, de suas casas, de suas famílias, para a partir daí saírem da situação de conforto para se lançarem ao mundo fora. Percebe isso aqui? Pregar em Samaria era deixar suas casas, deixar suas famílias, deixar a comodidade, tá bom? Bem, o que nós vemos aqui então, nesse texto que nós vamos ler, é a igreja saindo do seu lugar de Jerusalém, indo à Judéia e especialmente indo a Samaria, tá? Eles vão, né? Eles são ordenados a irem por um estímulo de Deus. Como é que Deus estimula a igreja aqui? A ir pregar em Jerusalém, na Judéia e em Samaria? Como é que Deus estimula a igreja, irmãos? Por favor, será que vocês poderiam ir? Eu vou dar bênçãos a vocês se vocês forem. Foi assim que Deus estimulou a igreja? Né? Vocês vão ter vitória se vocês forem. Foi assim? Não, foi por meio de perseguição e tribulação. Nós vemos então, nesse texto que nós leremos, perseguições e tribulações que servem a Deus, que provocam o povo de Deus a irem anunciar o evangelho. O título desse sermão, inclusive, é Perseguições e Tribulações que servem a Deus. E o subtítulo é Forçados à missão. Forçados, né? Às vezes nós precisamos sermos forçados. Um empurrãozinho, um aperto, um nó, né? Para despertar a gente a pregar o evangelho. Bom, tendo entendido isso, vamos ler esse texto aqui então? Atos capítulo 1, verso 8, verso 1 a 8, tá? Diz assim, a partir da parte B do verso 8, do verso 1 diz assim, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Perseguições e tribulações que servem a Deus, forçados à missão. Preste atenção, queridos. Nesse texto aqui, nós vemos que a perseguição, essas tribulações que vêm sobre a igreja, na verdade são servos de Deus. As perseguições são servos de Deus. As tribulações são servos de Deus, no sentido de que eles estão a serviço de Deus, para que se cumpra os desígnios, propósitos e planos que Deus havia estabelecido
para a sua igreja, para seu povo. Seu povo precisava ser reorientado. Seu povo precisava saber que Deus os estava guiando à pregação do Evangelho. E seu povo precisava anunciar o Evangelho de Cristo. E é exatamente isso que essas perseguições vão provocar. Amém, queridos? Bem, observemos aqui. A primeira questão importante que vemos nesse texto é que as perseguições e tribulações reorientam os cristãos. Os cristãos acabam tendo uma redefinição, um reentendimento, um rearranjamento de suas prioridades. Olha o que diz o verso de número 1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O texto não diz apenas uma perseguição, o texto diz uma grande perseguição, uma aguda perseguição, queridos. É claro que essa perseguição aqui não durou muito tempo. Em 931, nós veremos que já houve um período de paz. Mas Deus queria fazer seu povo se mexer, se espalhar, ir além. E houve um período agudo, irmãos, de muito sofrimento. Os irmãos já não podiam mais reunirem-se publicamente. E o texto diz aqui que no mesmo dia que Estevão morreu, a ferocidade dos perseguidores da igreja foi tal que eles não aguardaram sequer o próximo dia, o dia seguinte. No mesmo dia em que Estevão morreu, desencadeou-se uma perseguição contra a igreja. Agora preste atenção aqui. Estevão foi identificado como cristão. Qual foi a sentença de Estevão? 6 meses de cadeia? Perder seus bens? A sentença de Estevão foi nada menos que a morte. Não se engane. A condenação de Estevão era a régua para o juízo da igreja. Entende isso? Aqueles irmãos que tinham oportunidade de reunirem-se, de irem para a escola bíblica dominical, de reunirem-se para orar, de estarem juntos do povo de Deus, a partir desse dia aqui, acabou esse privilégio. Os irmãos não podiam mais reunirem-se, não podiam sequer serem reconhecidos como cristãos ali em Jerusalém. O verso 3 fala que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Ele pedia, por favor, vocês podem ir lá, porque nós faremos uma acusação contra vocês? Não, ele arrastava, tá? Amarrava e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O que estava acontecendo? Essa palavra aqui grega que diz que Paulo devastava, fala de infligir maus tratos, sofrimento severo, destruir e inclusive matar. Era isso que Paulo estava fazendo, maltratando mesmo, chutando as portas das casas dos irmãos. Quando ele ouvia dizer que tinha um cristão ali, ele e obviamente a guarda do templo que estava sob sua ordem, eles iam, quando ouviam dizer que tinha alguém que tinha feito uma confissão de Jesus como Cristo, eles iam lá, chutavam as portas, amarravam essas pessoas, traziam elas para serem presas. E deixa eu te explicar uma coisa. Naquele tempo as pessoas não eram presas com punição, não. Elas eram presas até o julgamento, não tinha pena de prisão, tá, irmãos? Naquele tempo. Aqueles irmãos estavam sendo presos temporariamente, até que fossem julgados. Porque se eles fossem julgados como Estevão, pelos mesmos crimes que acusaram Estevão, de ser um blasfemo, o que aconteceria com esses irmãos? Adivinha aí? Morte a esses irmãos. Então, o que nós temos aqui, queridos? Essa situação da polícia do templo, indo bater às portas, arrombar as portas dos cristãos, invadir as casas, arrastar pais e mães de seus filhos, e levá-los às prisões, separar as famílias. Isso tudo, queridos, estava acontecendo com a igreja de Cristo. Dá para entender isso? Imagine você, na sua casa, assistindo lá, assistindo um programa de televisão, lendo um livro, tranquilamente, depois de ter ali jantado,
e aí começam a chutar a porta da sua casa, tomam você, amarram você, você é cristão? O que você está falando? Você não tem nem tem tempo para responder às indagações. Você é levado para ser julgado, arrastado para ser julgado. É que você já começa a receber maus tratos já na sua captura. Era isso que estava acontecendo com os cristãos. Tá? E eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Essas situações de perseguições e tribulações reorientam a nossa vida. Certo? Às vezes a gente precisa de algum remédio amargo para reorientar a nossa vida. Para a gente se reposicionar. Para a gente entender as coisas que realmente importam e as coisas que não têm lá sua importância. Às vezes a gente está se detendo demais, gastando muita energia em coisas supérfluas, em coisas que passarão, coisas que não ficarão. Às vezes a gente está preguiçoso demais, acomodado demais, né? Circunstanciado demais, olhando demais para o brilho das luzes do carrossel, girando ao nosso redor, sem entender que existe toda uma questão que envolve a nossa eternidade e a eternidade das pessoas que nos cercam à nossa frente, diante da nossa face. Entende isso? E essa igreja aqui precisou dessa sacudida, precisou desse chacoalhamento, precisou dessa mão de Deus estendida para mexer com esses irmãos, a fim de que eles pudessem recalibrar as coisas na vida deles, a fim de que eles pudessem redefinir as prioridades deles, a fim de que eles pudessem ser forçados a cumprirem aquilo que Deus os havia determinado fazerem. Entende isso? E eu gostaria que você capturasse isso aqui, tá bom? Tribulações e perseguições servem a Deus. E talvez não pareça no primeiro momento, mas servem a nós também. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos descalibrados, desorientados, no sentido de não estarmos orientando a nossa vida pelos propósitos de Deus, né? Outras coisas estão orientando as nossas vidas, outros desejos, propósitos e planos estão orientando as nossas vidas, até que uma perseguição ou uma tribulação é serva de Deus para vir nos infligir dores, angústia, tribulação, a fim de que nós reorientemos a nossa vida. E isso não é novo. Nós vemos isso, por exemplo, em Jó. Me recordo que preguei aqui uma série de sermões em Jó. Agora não me lembro do título da série. Foram poucos sermões, foram só 5 sermões. Mas ali, especialmente passando pelo entendimento de como o sofrimento pelos quais passamos são, na verdade, servos de Deus, para que nós cresçamos em graça, nos aproximemos do Senhor e experimentamos conhecê-lo de outro modo que não conheceríamos se não houvéssemos passado por aquelas aflições e tribulações. E é nesse sentido que essas perseguições e tribulações são servos de Deus, eles servem a Deus. Primeiro por quê? Porque eles nos chacoalham, ajudam a gente a assentar o nosso entendimento, ajudam a gente a reorientar e recalibrar a nossa vida. Esses irmãos aqui, quando se viram às portas da morte, certamente passaram a pensar: caramba, o que eu estava fazendo? Por que eu me mantive preguiçoso? Por que eu me mantive acomodado? Por que eu me mantive em desobediência à palavra tão clara de Cristo, ordenando-me que anunciasse o Evangelho aqui na Judéia, em Samaria e até os confins da terra? Isso chacoalha a gente, esses sofrimentos chacoalham a gente, e a perseguição chacoalha a igreja. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: não estou fazendo aqui uma defesa da perseguição e nem dizendo que nós devemos desejar sermos perseguidos, não é isso. Tá bom? Mas, certamente, Deus fará tudo quanto seja necessário para que nós, dia a dia, nos tornemos semelhantes a Cristo e cumpramos os propósitos que Ele designou para nós. Inclusive, às vezes, nos trazendo perseguição. Entende isso, irmão? Entende isso? Porque para Deus é mais importante eu alinhar-me e tornar-me semelhante a Cristo
e ter a minha vida sendo dia a dia moldada à imagem de Cristo, do que ter um pequeno período de paz e continuar descaracterizado, né? Hoje há cristãos descaracterizados, que não caracterizam Cristo, que não são segundo a imagem de Cristo. Para Deus mais importa que você seja premido por um tempo, perseguido por um tempo, que você sofra um tempo, mas que isso te torne a imagem de Cristo, do que você tenha lá paz e regalamento durante toda a sua vida, mas isso deixe você descaracterizado, não semelhante a Cristo. Entende isso? E essa igreja, então, passa por essa experiência, né? Eles foram forçados a irem anunciar o Evangelho. Eles não pretendiam, em primeiro plano, anunciar o Evangelho, mas a boa mão de Deus os forçou. O sofrimento, a proximidade da morte, a perseguição, ajudaram estes irmãos a recalibrarem sua vida. Por favor, meu irmão, que eu e você aprendamos a recalibrar a nossa vida, independentemente destes tipos de recursos aqui, né? Eu vejo muitas pessoas que muitos cristãos que passam às vezes por situações dificílimas, o vale da sombra da morte, né? Tribulações assim agudíssimas. Aí eu vejo esses irmãos nesses momentos terem um momento de lucidez e dizerem: caramba, isso está me ajudando a reposicionar a minha vida, pastor, a reorientar a minha vida. Agora eu estou percebendo o quanto eu estava negligente, o quanto eu estava preguiçoso, o quanto eu estava descuidado das coisas que realmente importam. Mas sabe uma coisa triste que eu vejo muitas vezes também? 70% desses irmãos, depois dessas experiências, voltam para a mesma preguiça, o mesmo descaso, a mesma leniência. Tá? Eu gostaria muito que você capturasse isso aqui, ok? O que o Senhor está intentando, meus irmãos, com essas coisas todas, é como um pai que corrige o filho, que disciplina o filho, e que força o filho algumas vezes, né? Temos a história aqui de um irmão da nossa igreja, era muito bacana, que ele precisou mudar-se, e na mudança acabou, empurrando o filho para fora de casa, né? Muito bacana isso, né? Porque às vezes é necessário, né? Não é necessário? Tem filho que está ali há 10, né? Já está ali com 28, 29, 30, 32 anos dentro de casa, né? Tem hora que o pai precisa dar um aperto, né? Para o bem. E depois o passarinho, depois que você empurra ele do ninho, né? Ele bate aqui, bate ali, quase cai dali, quase cai dali, mas ele vai aprender a voar, né? É o que Deus está fazendo com o seu povo aqui. Percebe? É o que Deus está fazendo com o seu povo aqui. E eu quero fazer um chamamento a você hoje, meu irmão, pelo amor de Deus, não despreze as tribulações que Deus permite que aflijam você. Será que não há algo para você aprender nesse momento? Será que não há uma postura aqui para você se reposicionar? Será que não há ordens claras de Deus que você está negligenciando, que eu estou negligenciando? E esses momentos que fazem a gente chegar perto da morte, esses momentos que fazem a gente redefinir o que realmente importa, eu espero que eles ajudem a você a recalibrar a sua vida. Você foi chamado para viver para Cristo, para anunciar o Evangelho de Cristo. Todo mais da sua vida deve ser em função disso, e para que isso aconteça. Não é, às vezes nós estamos dando uma qualidade de tempo, de energia, de recursos às outras coisas da nossa vida, que mostram que essas outras coisas são o que realmente importa para nós. Você ama mais seu time de futebol que a Cristo. Você ama mais sua poupança que a Cristo. Você ama mais seu carro que a Cristo. Você ama mais coisas que não importam, que são ridículas, que a Cristo. Sua energia e seu tempo são gastos com coisas que não têm nada a ver com a proclamação do Evangelho. E essas perseguições e tribulações vêm para reorientar a gente, fazer a gente recalibrar a vida e redefinir nossas prioridades. Certo, queridos? Deu para entender? Por favor, meu irmão, não espere que esses momentos cheguem. E se chegaram, redefina-se, reestabeleça-se, redefina suas prioridades e você será forçado, de qualquer modo, né, a cumprir o mandato que Deus tem sobre sua vida, né? Tem gente que fala em livre-arbítrio, tá?
Vou falar sobre livre-arbítrio bastante quando eu estiver pregando ali em Paulo, né? Você acha que esses irmãos aqui tiveram livre-arbítrio, irmãos? Eles foram forçados, tá? Empurrados, tá bom? Foi tipo assim, sai de casa, menino, né? Um chute mesmo, não aguento mais você aqui, vai fazer as coisas que eu mandei você fazer, né? É isso que Deus faz com o seu povo, para o bem do seu povo e para a sua própria glória. Amém? Amém, queridos? Difícil amém assim, né? Amém, irmãos? Que assim seja. Que assim seja, que você se redefina, que eu me redefina, que nós redefinamos nossas prioridades. Amém? Bem, outra coisa importante aqui, vendo que as perseguições e tribulações servem a Deus, é que essas perseguições e tribulações estão debaixo do governo de Deus, irmãos. Estão debaixo do governo de Deus. Olha o que diz o texto, o que nós vimos aqui nesse texto que lemos. Que os irmãos fugiram para onde? Exatamente para onde Deus queria que eles anunciassem o Evangelho. Então, duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, Deus está dando uma disciplina forte no seu povo, disciplina corretiva. Deus está corrigindo o seu povo, está fazendo o seu povo pensar, né? A gente não precisa fazer isso às vezes com os nossos filhos. Teve um dia, por exemplo, tem dias que eu chego para minha filha e digo, filha, seguinte, você vai ficar tanto tempo sem isso aqui que você realmente gosta. Esses dias ela fez uma coisa que eu tinha pedido para ela, né? Todo pai faz, claro, minha filha é uma excelente filha, uma filha obedientíssima, né? Obedientíssima. Mas há dias que nossos filhos repetidamente estão ali desobedecendo uma coisa que nós estamos pedindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não é? Aí eu falei para ela, filha, você vai ficar uma semana sem, acho que foi uma semana, não lembro agora, foi uma semana sem ver televisão, sem pegar no iPad, sem nada disso digital. Você não gosta de ter seu tempo de assistir um desenho, assistir um filme? Pois é, vai ficar uma semana, tá bom? Mas papai nada. Você vai pensar durante uma semana. O que a perseguição fez com os cristãos? Fez os cristãos pensarem. Em seguida, vemos um Deus que está governando tudo isso. Deus está conduzindo o seu povo exatamente para os lugares que Ele queria que eles fossem. Para onde é que os cristãos são dispersos? Olha o que diz o verso de número 1. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ou seja, eles foram exatamente para onde Deus havia ordenado. Eu vou perguntar para você, você acha que eles foram para esses lugares porque eles planejaram ir para esses lugares? Não, meu irmão, quando você está sendo perseguido é o seguinte, é a porta que estiver aberta, é a direção que estiver aberta. Os cristãos ali, eles procuravam certamente horários de madrugada, ficavam escondidos durante os dias nas suas casas, ou em lugares que pudessem se esconder em Jerusalém, e à noite procuravam as portas menos policiadas. Se a porta estivesse para o norte, era para o norte que eles corriam. Se estivesse para o sul, era para o sul que eles corriam. Eles correram e foram exatamente para as regiões da Judéia e de Samaria. O que vemos nisso, queridos? Há um Deus que está governando essa dispersão da igreja, tanto a perseguição quanto a dispersão da igreja. Deus está soberanamente conduzindo tudo isso. E é interessante que lá em Lucas capítulo 21, versos 16 a 18, quando Jesus está falando de sua igreja, numa situação de perseguição, ele diz assim: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vocês. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Agora me explica, como é que a gente junta esse negócio? Alguns de vocês morrerão, mas não se perderá um fio da sua cabeça. O que o Senhor Jesus está dizendo? Não é que eles sairiam ilesos, tá? É que até mesmo um fio de cabelo que caísse estaria sob o governo de Deus. Deus permitiria isso. Deus quis que Estevão morresse. E Estevão foi assassinado pelos seus perseguidores. Deus quis que seu nome fosse glorificado através da morte de Estevão. E Deus deu a Estevão todo o poder e vida e virtude para que ele passasse por aquela tribulação, glorificando a Deus. Deus quis que a sua igreja fosse perseguida. E a sua igreja saiu dispersa, e segundo diz essas palavras, nenhum só fio de cabelo cairia da cabeça do seu povo, sem o consentimento de Deus. Perderam propriedade? Perderam propriedade, sob o consentimento de Deus, sob o governo de Deus. Alguns morreram? Certamente, sob o consentimento de Deus, e morreram para a glória de Deus. E para onde eles foram dispersos? Exatamente para os lugares que Deus queria
que eles fossem dispersos. Deus está governando isso aqui, dirigindo sua igreja a ir pregar onde exatamente Ele quer que o Evangelho seja anunciado. Tá bom? Beleza? Deus está governando. Isso é importante entendermos. Quando a igreja passa por perseguição, quando você passa por tribulações, que são para nos reorientar, que são para nos redirigir, que são para nos colocar no lugar onde devemos seguir, estas coisas não estão fora do governo de Deus. Amém, queridos? Amém? Então, atente-se a isso, tá? Eu quero falar, eu preciso tratar colateralmente aqui de um assunto, tá? Que não tem exatamente a ver com essa coisa de sermos orientados à vontade de Deus, enfim, mas tem a ver com a perseguição da igreja, tá? Nós estamos prestes a irmos às urnas, votarmos, não é, irmãos? Estamos perto de uma eleição, não é verdade? Queria que você soubesse o seguinte: nesse último século que vivemos, século passado e esse século agora, os lugares onde a igreja está sendo perseguida são lugares onde há governos de esquerda, tá? Governos que tendem ao socialismo, governos que tendem ao absolutismo, ok? Então preste atenção, meu irmão. A igreja está sofrendo perseguições agora, aqui, sob países da esquerda, por exemplo, na Nicarágua, pertinho de nós aqui, certo? Perseguições, a igreja está sofrendo perseguições, tá bom? E nós estamos prestes a votar, não é verdade? José Dirceu, que é é a mente, eu poderia dizer, do maior partido de esquerda do nosso país, disse há pouco tempo que eles iriam tomar o poder, que é diferente de vencer as eleições, tá? Então não se engane, o que nós vemos acontecendo aqui na nossa América Latina foi esses países de esquerda assumindo o governo de diversos, esses partidos de esquerda assumindo o governo de diversos países, foi algo tramado, tá? Debaixo das nossas barbas aqui no Brasil, num lugar chamado Foro de São Paulo. E lá quem estava conduzindo, né, esse plano de a esquerda assumir a América Latina era exatamente o ex-presidente, ex-condenado Lula. Tá bom? Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez você não saiba, mas Luiz Inácio Lula da Silva foi o arquiteto dos governos de esquerda assumirem o poder aqui na América Latina. Tá bom? E a intenção deles, meus irmãos, é essa mesmo, tá? É de assumirem os governos e criarem aqui uma condição para estabelecerem o socialismo. Não é à toa que eles estavam cantando, né? Inclusive algo que me cantou junto ao Lula recentemente, o hino da... mas se chama o hino da... Tem o nome, o hino, esqueci-me agora. Enfim, faltei aqui com a memória, né? Então preste atenção, nós estamos prestes a ter uma eleição, tá? E a gente, enquanto cristão, precisa ter referências para votar, irmãos. Os partidos socialistas de esquerda têm uma agenda, por exemplo, de assassinato de crianças no ventre das mães, aborto. É uma agenda dos partidos de esquerda, tá? Eles têm uma agenda da destruição da família. A coisa que nós vemos aí, por exemplo, pela sexualidade, o estímulo da sexualidade precoce, né, para que haja ali libertinagem, é exatamente visando a destruição da família. Há um propósito nisso, tá bom? Então eu queria que você atentasse para isso. Como cristão, não é possível, depois de você entender, enquanto você é ignorante, eu até entendo que a gente possa votar à toa, né? Mas depois que você entende que os partidos de esquerda, eles têm perseguido cristãos. É a história, queridos, do socialismo que visa ao comunismo. Perseguir cristãos, tá? Depois que você entende que eles são favoráveis ao assassinato de crianças no ventre, depois que você entende que há uma agenda de destruição da família, eu diria o seguinte: é impossível um cristão votar em partidos desse jeito, ok? Voltando para o nosso assunto aqui, por que eu estou falando disso? Porque é sob o governo desses partidos que os cristãos enfrentam perseguição, irmãos. E é claro, a perseguição aqui serve ao povo de Deus, porque Deus quis que isso acontecesse. Mas, obviamente, né, se você sabe que as perseguições virão por causa de regimes que estão se opondo a tudo quanto o Evangelho diz, pelo amor de Deus, meu irmão, pense antes de votar, vote como cristão. Tá bom? Antes de tudo, nós não somos nem istas, nem de direita, nem de centro, nós somos cristãos. E tudo aquilo que se opõe à fé cristã, nós devemos ser frontalmente contra. Tá bom? Aqueles que se voltam contra a fé cristã. Mas voltemos aqui, tá? Eu precisava fazer esse alerta, ok? Bem, pode ser que nós não passemos por perseguição aqui no nosso país. Pode ser que não. Pode ser que sim.
Quem sabe aí haja muita gente, né, como aconteceu, por exemplo, no Chile, né? No Chile, recentemente, 40% da população capaz de votar não foi às urnas, e aí foi eleito um partido de esquerda, né? E eles estão lá na frente, né? Que o Senhor tenha misericórdia do Chile, que o Senhor tenha misericórdia da Venezuela, que o Senhor tenha misericórdia da Nicarágua, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Pode ser que nós não cheguemos o que nós vislumbramos aqui mais imediatamente em nossos dias, seria uma perseguição a partir de sermos, né, passarmos por algum governo de esquerda que se recrudesça, que endureça, né, e que possa vir a trazer tais coisas sobre o nosso país. Pode ser que não passemos por isso. Mas mesmo se nós não passarmos por isso, nós somos convocados a anunciar o Evangelho em todo o mundo, inclusive onde há perseguição aos cristãos. Hoje nós temos, por exemplo, irmãos nossos da Igreja Renovada que estão pregando o Evangelho na Índia. Mas nós não temos irmãos nossos, por exemplo, da Renovada, pregando o Evangelho lá na Turquia. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós não escolhemos o lugar mais fácil, irmãos. Não é assim que a gente escolhe, tá? A gente deve anunciar o Evangelho onde não há Cristo sendo anunciado. E eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos atentar que pode ser, inclusive, que daqui a pouco nós, a igreja local, aqui, seja chamada a pregar o Evangelho onde haja perseguição. A Turquia, por exemplo. E eu gostaria de dizer a você o seguinte: entender que Deus está governando a pregação do Evangelho é que nos dará ousadia e segurança de sairmos da nossa região de acomodação para irmos onde Deus nos chamar. Certo, irmãos? É sobre isso que fala esse tópico aqui. O Senhor está governando sobre a pregação do Evangelho. O Senhor está governando sobre as perseguições que a igreja enfrenta. O Senhor está governando sobre as tribulações que nós passamos. E entender isso nos ajuda a não temer irmos aos países e cidades onde hoje é proibido pregar o Evangelho. E eu espero que isso comece a despertar em mim e em você essa segurança, esse entendimento, né? Eu nunca fui, eu já fui a países onde é proibido pregar o Evangelho. Já estive em regiões onde, por exemplo, pastores haviam sido mortos algum tempo antes de eu estar ali. Mas aqui mesmo, por exemplo, eu já tive a ousadia de pregar de madrugada, em bocas de fumo. Às vezes dá medo, né? Caramba, traficante, se tiver tiroteio e tal. Eu já passei uma vez por um tiroteio, irmãos, né? Bala comendo de um lado para o outro, enfim, eu lá no meio, a bala comendo, né? Mas eu queria que você entendesse isso. O Senhor governa, entende? Somos ordenados a pregar o Evangelho e o Senhor governa. É possível estarmos num ambiente, perigosíssimo, anunciando o Evangelho, mas o Senhor está governando todas essas situações. Eu espero que você primeiro seja despertado a pregar o Evangelho, quem sabe forçado, e depois que você aprenda a ter essa segurança, que é Deus quem está governando cada uma dessas situações, e que nenhum cabelo de nossa cabeça cairá sem o seu consentimento. Amém? Amém? E por fim, o que vemos nesse texto aqui? Ora, depois de a igreja, ser reorientada pela perseguição, depois de a igreja ver que Deus está governando essa situação, a igreja anuncia unanimemente a Cristo. E é o que nós temos aqui, no verso de número 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. O que temos aqui, queridos? Os cristãos foram recalibrados, começaram a redefinir as coisas que realmente importam. Os cristãos entenderam que Deus estava governando eles no meio dessa perseguição, e eles que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Quem pregava a palavra de Deus, queridos? Os presbíteros pregavam a palavra de Deus, os pastores pregavam a palavra de Deus. Todos os irmãos que haviam sido dispersos pregavam ousadamente a palavra de Deus e anunciavam o Evangelho, queridos. Entende isso? Olha a diferença, né? Por que a igreja se espalha, queridos? Por que a igreja cresce? Por que a igreja se expande? Não é por causa de um ou outro especialistas, missionários e tal. É por causa da igreja toda. A igreja toda é desafiada e sai da sua situação de comodismo. A igreja toda que há tanto havia ouvido, 5 anos, ouvindo os apóstolos pregarem. Caramba, os irmãos estavam cheios de sabedoria e de conhecimento, estavam cheios de doutrina e de palavra, estavam cheios do Evangelho.
mas estavam ali, né, empapuçados com o evangelho, né? Até que Deus dá uma pressão para que aquilo que eles haviam recebido pudesse transbordar, né? Às vezes a gente já tem demais, já tem o bastante, tem só para a gente, né? E aí dá uma pressão, Deus nos dá uma pressão, nos força, e aqui temos essa igreja anunciando o evangelho por onde quer que ela ia. Os irmãos já não perdiam mais a oportunidade. Estavam sentados no ônibus conversando com alguém, Cristo, né? Passavam a algum lugar para comprar alguma coisa, Cristo. Iam conversar com o vizinho sobre o dia, a temperatura, o clima, Cristo. Entende? Esses irmãos, a partir daqui, começaram a não perderem mais as oportunidades, né? Chamavam o vizinho para ir para casa, para almoçar, para compartilhar um momento de refeição, e logo em seguida, Cristo nele, Cristo nele, Cristo nela, anunciando Cristo. E a igreja então se expande assim, esses irmãos anunciando, falando de Cristo, anunciando o evangelho. E aqui nós temos um caso notável, né, que é Filipe. Filipe, aqui Lucas primeiro nos fala de todos os cristãos pregando, depois ele faz um recorte e tira Filipe aqui para nos mostrar, né, toma a amostragem de Filipe para nós. O que aconteceu com Filipe? Ele foi para uma cidade de Samaria, e obviamente, Filipe era judeu, não era judeu? O samaritano que visse um judeu pregando ia dar atenção? Nunca ia dar atenção. O que Deus faz? Deus dá o necessário para que a pregação seja ouvida. Deus permite que Filipe faça diversos sinais, milagres e maravilhas. E a partir daí, eles passam a prestar atenção na mensagem de Filipe. Tá? Olha o que diz aqui o verso de número 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ou seja, para que serviram os sinais? Para que eles tivessem a atenção cativada, para que eles prestassem atenção nos milagres que Filipe estava fazendo. Afinal de contas, Filipe era um judeu. Se o judeu começasse a pregar ali, aquele povo não ia prestar atenção. Mas como Deus deu a Filipe sinais e maravilhas, esse povo começou a prestar atenção ao que Filipe estava dizendo. Mas o que os salvou foram os sinais e milagres? Não, o fato de eles atentarem à mensagem, à palavra de Filipe. Inclusive, na próxima semana que eu vou pregar, que vai demorar um pouco aí, daqui a pouco, a semana que vem eu explico para vocês porque que vai demorar, eu vou tratar de Simão. Nos próximos versículos, nós temos um caso de um indivíduo que se ficou assim, deslumbrado com os milagres, até se batizou por causa dos milagres, mas alguém que não havia se convertido, tá? Milagres não salvam. Milagres são como fogos de artifício para chamarem a atenção ao evangelho. E às vezes precisa, às vezes não precisa. Já teve situações de eu pregando o evangelho, Deus quis que pessoas fossem libertas de demônios ali na hora. Pessoas fossem libertas de vícios na hora. Mas houve situações em que Deus não quis que nenhum sinal fosse manifestado, porque não precisava dessas coisas para que as pessoas prestassem atenção do evangelho. Deu para entender? Mas olha que coisa graciosa. Se for necessário, Deus fará essas coisas. Entende? Se for necessário, Deus fará sinais para que a atenção dos homens esteja dirigida ao evangelho. E essa igreja aqui, que é espalhada, nós vemos essa igreja então anunciando o evangelho de Cristo. E eu quero te fazer um pedido, meu irmão, encerrando aqui esse sermão. O evangelho será espalhado por você. Quer você queira, quer não, né? Se for necessário, a mão de Deus o forçará. E eu espero que você entenda isso. Percebe? Né? Perseguições e tribulações que servem a Deus, né? Nós vemos aqui Deus agindo de maneiras a provocar, a impulsionar, eu diria a empurrar e até mesmo a forçar seu povo para que seu povo cumprisse a missão que lhe havia sido designada, tá? Então, por favor, meu irmão, que você possa estar disposto a anunciar o evangelho. Faça uma leitura das coisas que acontecem com você. Discirna seu tempo, suas situações, suas tribulações, suas possibilidades. Entenda, percebe? Há coisas claras que Deus já nos disse, Deus já nos falou. Deus já nos disse por meio da sua palavra que Ele quer que nós pesquemos homens.
Isso quer dizer que Ele quer que nós nos capacitemos a pregar a homens, a anunciar o Evangelho a homens. Deus já nos falou na sua palavra que Ele quer que nós saiamos da nossa região de comodidade, que nós aqui em primeiro plano cresçamos e aprendamos a ouvir e anunciar o Evangelho, seu vizinho, seu amigo, enfim, e que depois nós abramos os nossos olhos para o mundo. Aqui nós estamos numa jornada de começarmos a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, mas não é apenas para nós enchermos a igreja. Quando nós estivermos, sei lá, com 300, 500, 700 membros, daremos-nos por satisfeitos? De modo nenhum. Nós devemos começar a anunciar o Evangelho em Jerusalém, para depois estarmos prontos a ir até os confins do mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Para mim, particularmente, enquanto pastor de vocês, enquanto líder de vocês, para mim não importa que nós abramos uma outra igreja aqui próxima, uma outra igreja ali em Águas Claras, uma outra igreja ali. Essas coisas, quem sabe, né? Até Deus queira fazer isso. Mas me importa que nós preguemos o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Entende isso? Onde Cristo não foi anunciado? Que cidades do mundo Cristo ainda não foi anunciado? Que lugares do Brasil Cristo ainda não foi anunciado? Né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, uma determinada região onde menos de 3% das pessoas conhecem, são cristãs, são evangélicas, por exemplo. O que isso nos mostra? É um lugar onde o Evangelho precisa ser anunciado. Há lugares no sertão de proporção semelhante, mas mais especialmente há muitos lugares fora do Brasil, onde Cristo não é anunciado. Aqui em Brasília, aqui pulula de igreja de um lugar para outro, né? Tem igreja em tudo que é lugar aqui em Brasília, graças a Deus por isso, e que haja mais, e que se converta 90% da população, enfim. Mas nossos olhos precisam estar voltados para o mundo. Nós devemos estar dispostos a anunciar o Evangelho fora do nosso arraial. E Deus forçou aqui seu povo a sair para o mundo. Eu queria pedir para você, que você começasse a orar por outras cidades do mundo, onde Cristo não é anunciado. Que você começasse a orar para que Deus nos desse, a você, a mim, a nossa liderança, a nossa igreja, discernimento de onde Ele quer nos enviar. Eu queria pedir a você que você começasse a pesquisar onde Cristo não é anunciado. Para onde nós devemos ir para que a palavra do Senhor possa ser conhecida daqueles que ignoram o Evangelho de Cristo. Eu peço em nome de Jesus, meu irmão, que nós sejamos despertados a partir desse texto aqui, tá bom? Que o Senhor Jesus possa dar um empurrãozinho devagar, né? O Senhor vai devagar com a gente, por favor. Nós não somos tão fortes quanto aqueles irmãos lá em Jerusalém, né? Se tiver de pressionar, pressiona devagarzinho e ajuda a gente a entender rapidinho, por favor, Senhor. Né? É o meu pedido sobre nós, né? Nós não estamos tão fortes quanto aqueles irmãos em Jerusalém, né? Mas se for necessário, pressiona. Pressiona, Senhor. Aperta. Eu preciso ser apertado. Você precisa ser apertado. E nisso nós cresceremos em Cristo. E o Senhor Deus será glorificado pela pregação da sua palavra. Tá? Amém? Vamos colocar em pé. Se coloque diante de Deus. Confessemos ao Senhor, primeiro, a nossa negligência, nossa preguiça. Confessemos ao Senhor que temos falhado. Peçamos ao Senhor que nós possamos discernir rapidamente, quando Ele permitir que nós passemos por tribulações e perseguições que visem a mudar nossa percepção. E, sobretudo, peçamos ao Senhor que nos desperte pelo Seu Espírito, para que cumpramos aquilo que Ele ordenou que fizéssemos. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós nos apresentamos diante de Ti e confessamos a Ti. Nós não somos sequer como os nossos irmãos em Jerusalém. Nossos irmãos em Jerusalém tinham a alegria de estarem juntos uns com os outros em todo o tempo, ouvirem a doutrina dos apóstolos, pregavam e anunciavam Cristo ali na sua circunvizinhança. Jerusalém estava cheia do Evangelho. Mas nós não somos sequer como estes irmãos. Estamos aqui ainda timidamente, querendo começar a sair de nossa própria casa para começar a anunciar o Evangelho aos que estão perto de nós. Nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
Permita, por favor, que nós sejamos despertados a começarmos primeiro a anunciar aqui, na nossa cidade, no Gama, tal qual os teus servos já anunciavam em Jerusalém. Nós te pedimos, Senhor, se o Senhor tiver de nos pressionar, se o Senhor tiver de nos ensinar, por meio de tribulações e perseguições, ajuda-nos a termos rápido discernimento. Eu gostaria muito, na verdade, que nós pudéssemos discernir antes, que nós pudéssemos ser voluntários antes, que nós pudéssemos iniciar uma confissão antes, que nós pudéssemos pedir a Ti arrependimento, se nossos corações sequer estão quebrantados. Ensina-nos, Senhor, a orar a Ti pedindo, Senhor, arrependimento. Dá-nos arrependimento, Senhor. Dá-nos um espírito quebrantado diante da Tua palavra. Dá-nos que nós ouçamos a Tua palavra e sintamos-nos constrangidos a ela, eu te peço, por favor. Mas se for necessário, passarmos por qualquer tribulação, permita, por favor, Senhor, que nós discernamos rapidamente e respondamos rapidamente a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia para nós começarmos a anunciar o Evangelho aqui e além. Começa a nos dar visão, eu te peço, Senhor, das cidades às quais o Senhor nos quer enviar, os países aos quais o Senhor nos quer enviar. Permita, Senhor, que nós comecemos a nutrir o desejo de irmos além, de orarmos por isso. Nós sabemos que temos tantas situações que nos aprisionam aqui, Senhor, onde nós moramos e vivemos, mas nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos, por favor, um despertamento. O Senhor empurrou os teus servos daquela cidade, e eu sei que se necessário for, o Senhor nos empurrará, mas eu te peço, Senhor, que antes que isso aconteça, nos dá, por favor, o desejo de começar a pedir, de começar a bater, de começar a suplicar a Ti. Envia-nos, Senhor, por favor. Capacita-nos, desperta-nos, leva-nos onde o Senhor nos quiser levar. Prepara os nossos adolescentes, prepara os nossos jovens a irem, prepara os nossos aposentados a irem, prepara os nossos irmãos que já têm condições, Senhor, de se desligarem de sua situação, onde vivem, onde nascem, que eles possam ir. Desperta-me aí, ensina-nos aí, e começa a provocar isso em nós, a partir daqui, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.